Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com a parte final de uma série de textos do nosso colunista Gabriel Wilhans sobre a questão do racismo no Brasil. É o Brasil um país racista? Parte final. Foi uma bela série do Gabriel Wilhans, aí já expressando a minha opinião pessoal. Eu acho que foi uma série fantástica dele de textos, combatendo essa ideia de que o Brasil seria intrinsecamente um país racista, essas teorias do racismo estrutural. Em nenhum momento ele deixa de reconhecer que há racistas e que existe racismo no Brasil. Mas isso é diferente de considerar que o país seja intrinsecamente, estruturalmente, um país racista, que o racismo seja algo que esteja impregnando a nossa sociedade de uma forma definitiva, de uma forma intensa. E eu destacaria dessa parte final do ensaio do nosso Gabriel Wilhans, o parágrafo conclusivo em que ele diz o seguinte: quanto aos afeitos a falsear a história, descartando aquilo que entendem que pode gerar conclusões incômodas, aqueles que se habituaram a argumentar com base em fenótipos e que podem alegar, digamos, com base na minha foto, já que ele é um caucasiano, né, que não possuo lugar de fala sobre a questão, devo dizer que, para além de o conceito lugar de fala ser uma excrescência, se eu estudo sobre um assunto, posso falar sobre ele, não importa o meu fenótipo. Quem faz afirmações generalistas e graves sobre o Brasil e os brasileiros, quem diz que somos todos racistas pelo pecado de nascença, não pode esperar o silêncio dos ofendidos, à exceção dos covardes. E eu, sendo tão brasileiro quanto qualquer outro brasileiro que habita este Brasil varonil, tenho tanto lugar de fala quanto queira ter. A propósito, quem argumenta com base em fenótipos, ou seja, você não pode abrir a boca sobre a questão porque você não é negro, é literalmente isto que estão dizendo os militantes do movimento negro, está muito mais próximo ou próxima do outro lado, do lado racista, do que imagina. Eu acho que as palavras do Gabriel foram muito felizes nesse parágrafo e matam a questão de uma vez. Nós não podemos comentar a questão porque não somos negros, aqueles que não são, evidentemente. Quem é que é o racista nessa história? Que quer interditar essa crítica ou nós? Que condenamos o racismo veementemente, mas apenas proclamamos que não se pode colocar uma etiqueta, uma marca de racista nos brasileiros como um todo apenas por terem nascido no país, considerando que aqui haveria algum tipo de situação pior do que qualquer outro lugar do mundo na matéria, que não faz o menor sentido numa civilização miscigenada como a nossa. Então eu fico plenamente 100% com as conclusões do Gabriel nesse texto. Um problema realmente mais generalizado na sociedade brasileira são os óbices que impõem ao capitalismo. E sobre isso o artigo da Karen Meirelles, que está sendo republicado no Instituto. Vale a pena ser empresário no Brasil? E ela, nesse artigo, faz uma síntese dos entraves que são dispostos pelo Estado brasileiro à atividade empresarial, que são muitos, sabemos muito bem, e ela faz um detalhamento a respeito disso. Do Brasil para o mundo, um problema que está inquietando a toda a civilização, a toda a humanidade, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. E é sobre ele o meu artigo, de minha autoria, Atenção no Leste Europeu, o Despotismo Asiático e o Individualismo Ocidental. O que eu tento sustentar nesse artigo é que, evidentemente, podemos e devemos criticar as ideologias e as correntes políticas que desvirilizam a civilização ocidental, o progressismo, o politicamente correto, o globalismo, o socialismo, todas essas correntes que nascem no seio do Ocidente e que empesteiam o Ocidente, enfraquecem o seu vigor, o seu espírito de resistência contra as ameaças que se adensam sobre ele. No entanto, eu faço questão de pontuar que não é por isto
que nós iremos legitimar os atos dos déspotas do Oriente, como o Vladimir Putin e o Xi Jinping da China, como muitos, inclusive no próprio Ocidente, flertando com correntes pretensamente soberanistas, Steve Bannon, Viktor Orban, democracia iliberal, a defesa da tradição, do Estado-nação, da nossa cultura, dos nossos valores. Tudo isso feito sob esse pretexto, sob a forma da imposição autoritária, da ditadura, da desconfiguração do espírito liberal democrático. Não é porque nós temos um inimigo comum que somos aliados. Não é porque nós, os liberais conservadores, criticamos a esquerda e o globalismo, que vamos nos aliar ao eurasianismo, ao soberanismo bennoniano. Evidentemente não. É preciso, em nome dos princípios mais basilares da humanidade, da civilização, responsabilizar a Federação Russa, na figura do seu ditador, Vladimir Putin, pela agressão bárbara perpetrada à Ucrânia, uma invasão com pretensões imperialistas e de domínio, perpetrada por uma superpotência nuclear de dimensões continentais, que é uma violência absurda, que nenhum liberal em sã consciência pode justificar, pode legitimar. Passar pano para isso é uma atrocidade moral. Esta é a minha opinião, que eu expresso no meu artigo. Ainda sobre o mundo, agora com base nos Estados Unidos, outra republicação, um artigo do Roberto Rachevsky, entenda a diferença entre democracia e república constitucional. O texto do Roberto, é um texto que, entre outros, que ele vem publicando sobre esse assunto, em que ele estabelece uma distinção conceitual entre república constitucional e democracia, partindo-se do princípio de que a república constitucional é um modelo em que você não tem apenas o poder da maioria, o poder decisório da maioria do voto majoritário, mas também uma série de apetrechos institucionais contra-majoritários que protegem os indivíduos, protegem as minorias do perigo da tirania da maioria, com que eles são constantemente ameaçados no figurino de uma democracia pura, no sentido de apenas haver a preferência da maioria. Eu acho, pessoalmente, que muitas vezes, quando nós falamos em democracia, nós estamos fazendo referência ao que nós chamamos de democracia representativa, que no sentido moderno da expressão é a mesma coisa que a República Constitucional, a que o Rachevsky faz referência. Já disse isso outras vezes quando nós comentamos esses textos, que o Rachevsky defende esse ponto. Mas a distinção é uma opção vocabular que o Rachevsky faz, e ela tem o seu mérito do ponto de vista da intenção que a move, que é determinar, deixar claro, que não adianta dar apenas o poder à maioria, que você precisa respeitar os direitos e as prerrogativas das minorias e do indivíduo. Nesse sentido, é muito feliz o esforço feito pelo Roberto. Ainda sobre o mundo, voltando à invasão russa, um texto da página Liberalismo Brazuca, a tirania na Rússia e a nova onda geopolítica. Vladimir Putin, diz o texto, hoje encarna um dos dois espíritos mais anti-ocidentais da atualidade, junto com a China de Xi Jinping, com a qual inclusive realizou alianças militares recentemente. Qualquer defesa, leia-se, qualquer defesa, não importa de onde venha, por parte de conservadores e progressistas, direita e esquerda no Ocidente, de sua figura, de seus atos bárbaros, não passa de mera defesa de sua própria destruição. O Ocidente defender Vladimir Putin é suicídio. E no mundo, ditadores como Putin e muitos outros estão errados não apenas por conta das suas atitudes, mas também por conta das legitimações ideológicas que empregam para justificá-las. E é sobre isso o artigo do Roberto Rachevsky, Hitler, Mao, Fidel, Stalin, Pol Pot, Arafat, Pinochet, Videla, Franco, Chaves e Maduro foram tiranos em busca da igualdade impossível. A intenção do texto do Rachevsky é mostrar que, ao contrário do que muitos dizem, praticando uma injustificável condescendência, ditadores como estes aí mencionados no título,
não são apenas figuras equivocadas porque se desviaram de ideologias lunaticamente sonhadoras, mas que seriam promissoras para instaurar o paraíso na Terra. Não é isso. Mas porque as ideologias em si mesmas já sonham com objetivos errados que contrariam a natureza humana. Na liderança, ainda sobre tirania, genocídio, totalitarismo, nós temos um artigo do Luan Sperandio, Holodomor, o holocausto que não te contaram. É mais uma referência, como tantas que o Instituto Liberal sempre publica na sua página, no seu site, a essa grande tragédia stalinista na Ucrânia, na própria Ucrânia, quem diria, vítima da Rússia há tanto tempo, que foi a grande fome do Holodomor. Vale a pena consultar o texto em que o Luan sintetiza as dimensões dessa tragédia. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem faremos uma pausa no nosso IL Flash, porque eu estarei em São Paulo, impossibilitado de fazer as gravações, tocando alguns projetos interessantes que nós vamos realizar aqui no Instituto. Então, vem coisa boa por aí, vale a pena essa pausa. Voltamos na semana seguinte com um somatório de artigos das 2 semanas que então se terão passado. Muito obrigado por nos acompanhar. Na outra semana, depois da próxima, estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.